Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a instrumentalização da cloroquina e da ciência no caso da pandemia agora de coronavírus. Começar falando sobre esse conceito de razão instrumental, que foi um conceito desenvolvido pela Escola de Frankfurt. Segundo a Escola de Frankfurt, a razão ao longo da história ela sempre foi crítica, ou seja, ela foi questionadora, ela buscava desconstruir, desmontar as coisas para revelar como elas de fato eram nos seus percalços, nos seus delineamentos ao longo da história. Inclusive, depois o próprio Derrida, na onda da Escola de Frankfurt, vai pregar o desconstrucionismo, ou seja, a desconstrução. Não a desconstrução no sentido de destruição, mas no sentido de desmontar para ver como é que as partes de uma certa ideologia funcionam num todo. Mas a Escola de Frankfurt pega isso e diz que a partir do século XVIII, com o Iluminismo, a razão ela se torna instrumental, ou seja, um instrumento de dominação e de dominação ideológica. E é isso que está acontecendo atualmente, tanto por parte da direita quanto por parte da esquerda, porque ambas instrumentalizam a ciência conforme o seu bel prazer. Enquanto a ciência vem de acordo com seus propósitos ideológicos, eles defendem a pauta científica. Quando não, eles relativizam e questionam a ciência. Por parte da direita isso acontece, por exemplo, com a ala olavista e até bolsonarista. Eles criticaram e estão criticando desde o início a postura científica da OMS em relação à pandemia de coronavírus. Em janeiro, por exemplo, a ala olavista dizia que essa pandemia, na verdade, era uma invenção do Bill Gates, olha só. Uma invenção do Bill Gates, é um vírus criado em laboratório para o Bill Gates dominar o mundo, ou para a elite globalista dominar o mundo. A esquerda, que também não é muito afeita à ciência, inclusive o pós-modernismo tenta relativizar a ciência e tenta apresentar outras formas de saberes como compatíveis ou no mesmo patamar que a ciência, eles também agora se apegaram à ciência para dizer que a cloroquina não funciona, não tem resultados seguros. E aí a gente pega, por exemplo, eu vi gente falando da esquerda pós-moderna no Twitter dizendo o seguinte, dizendo que a foda do Átila Marino, no seu tratamento do coronavírus e na forma como ele estava falando, era que ele era muito cientificista. E os cientificistas eles são monosciência ou monossaber, porque eles não valorizam os outros saberes, por exemplo, os saberes tradicionais, como um exemplo aqui clássico é o exemplo do xamanismo. E eu vou pegar uma historinha para poder ilustrar como as duas ideologias instrumentalizam, ou seja, tornam a ciência e a razão um instrumento para servir a sua ideologia e não um instrumento para compreender a realidade e lidar com ela. A história é a seguinte, tinha dois caipiras que estavam na roça e um chegou reclamando para o outro que a égua dele estava doente. Aí ele falou, compadre, eu tenho lá em casa uma beberagem que a gente fez lá, benzida, e que ela vai curar sua égua. O senhor não quer dar para sua égua? Não, ela vai curar. Aí o compadre foi e falou, não, eu quero, vou tentar, porque eu já tentei de tudo, já fiz de tudo para ela não sara, ela tá cada dia pior, tá quase morrendo, tadinho. E o outro foi lá na casa dele, pegou essa beberagem benzida, e foi e deu pro sujeito. O sujeito foi e aplicou na égua. Depois de um tempo eles se encontraram, o compadre foi e falou pro outro, e aí, compadre, como é que tá? Ah, tô bem, mais ou menos. Mais ou menos por quê, compadre? O senhor deu a beberagem pra égua, não? Eu dei. E ela não sarou, não? Sarou, não. Ela foi piorar, morreu. E, senhor, compadre, mas eu tenho certeza que depois que o senhor deu a beberagem para ela morreu com uma melhora muito boa, viu? É mais ou menos isso que é feito também. Por exemplo, a esquerda, quando ela fala de outros saberes, ela valoriza os saberes xamânicos, aqueles que são empreendidos, por exemplo, numa tribo. A tribo vai lá, faz um ritual xamânico, uma tribo indígena, e faz uma beberagem com as coisas da floresta para poder curar. Para curar, vamos usar um exemplo do coronavírus. Eles não têm tratamento para isso, eles tinham tratamento para as doenças da época deles e com as plantas que eles tinham, que eles conheciam. Muitas vezes
isso não tinha respaldo algum científico, porque era só crença, às vezes funcionava como placebo, esse xamanismo, essas beberagens, esses rituais que eles faziam para fazer a benzedura e também fazer os medicamentos, entre aspas. Alguns desses medicamentos depois, com a ciência, se comprovaram eficazes no tratamento de algumas doenças, outros não. E aí o sujeito fala que é monossaber. Se a gente pegar essa história e traduzi-la para a esquerda, seria mais ou menos assim. A esquerda diz que a hidroxicloroquina não cura ninguém. E aí aparece uma pesquisa dizendo que o canabidiol cura. Inclusive tem sido usado em pesquisas nos Estados Unidos e até aqui no Brasil. Aí a esquerda já começa a acreditar, né? Fala, o sujeito pegou o coronavírus, não dá canabidiol, não dá hidroxicloroquina para ele. Aí dá canabidiol e o sujeito vai e morre. Aí o esquerdista vai falar, morreu, mas morreu, tenho certeza que come em hora boa. E pelo menos morreu, né? Morreu noiado, morreu feliz, morreu na vibe, né? É mais ou menos isso que aconteceria. Agora vamos pegar a direita, né? A direita é a mesma coisa, eles estão apostando todas as fichas na hidroxicloroquina, que pode sim ter alguma eficácia no tratamento, né? Inclusive eu tive uma discussão agora há pouco com um sujeito no meu canal mesmo, Filosoficamente Incorreto, e esse sujeito dizia o seguinte, né? Eu falei porque está morrendo muita gente nos Estados Unidos e lá eles estão aplicando a hidroxicloroquina, e mesmo assim está morrendo. Eu falei, mas está usando com azia, não sei das quantas lá? Eu falei, mas não era cloroquina? Eu falei, mas tem que usar com isso aqui, com aquilo ali. Eu falei, daqui a pouco vocês vão começar a dizer que a pessoa morreu porque não usou hidroxicloroquina, essa outra substância, e também não fez o ritual certo lá, a benzedura ou a unção dos enfermos, antes de aplicar a posologia, né? É mais ou menos isso. Aí morreu, usou cloroquina e morreu, mas morreu com uma melhora bem boa, né? Ele melhorou antes de morrer. É mais ou menos isso. Isso é uma história que ilustra bem como que funciona e como que as duas vertentes, a direita e a esquerda, instrumentalizam a ciência. Eles não estão preocupados com o conhecimento da realidade para melhor compreendê-la e atuar, intervir sobre ela. Eles querem que a ideologia deles, ou que a realidade se adeque à ideologia deles para que eles tenham a razão. Inclusive as narrativas dos dois estão constantemente mudando, tanto da direita quanto da esquerda. A direita começa a mudar a narrativa, ela dizia que era só uma gripezinha de nada, e agora já está defendendo a hidroxicloroquina para ninguém morrer. A esquerda, que dizia que a hidroxicloroquina não curava ninguém, que não tinha nenhuma certificação científica, agora já está começando a admitir que pode ser que cure. Mas se curar, não foi a direita que descobriu a hidroxicloroquina, porque ela já é usada há muitos anos e há muito tempo, desde o momento em que ela começou a ser aplicada para tratar a malária, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.